Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Apesar dessa palestra não estar prevista especificamente no roteiro das palestras, ela foi incluída, né? E a gente agradece essa atenção do SINDAG para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho e como o MAPA vem atuando junto ao setor. A gente viu aí várias palestras de alto nível, né, da Embrapa, sobre o CAS, sobre os drones, e tiramos várias informações importantes que vão, inclusive, nos embasar, né, em futuras ações. Espero que vocês também possam tirar alguma informação que possa ser útil para vocês da nossa apresentação. Isso aqui é a nossa localização dentro do Ministério, né? A aviação agrícola sempre esteve aqui dentro da Defesa. Há 10 anos, mais ou menos, ela foi transferida para a Secretaria de Mobilidade Social, considerando a atribuição do MAPA, a nossa atribuição de fazer o fomento do setor e não exclusivamente fiscalização. Pensando dessa forma, os nossos gestores nos incluíram, então, dentro das ações da Secretaria de Mobilidade Social, nosso nome atual, especificamente dentro desse departamento, DEPROS, relacionado à produção sustentável, que é muito bom, tendo em vista o que o setor e o próprio Ministério tenta transmitir de mensagens positivas, da importância dessa atividade da aviação agrícola para a agropecuária nacional. Essa é a nossa coordenação de mecanização e aviação agrícola, e também recentemente tivemos a inclusão dessas duas atividades, agricultura de precisão, o que foi muito providencial, considerando o caráter das aplicações aéreas, que não é de hoje, já se utiliza da tecnologia mais avançada disponível, que tem o DGPS, por exemplo, que permite aplicações bem precisas em comparação com outros tipos de tecnologias. Além disso, a gente tem essa divisão de recursos genéticos, que apoia ações voltadas para o uso sustentável de recursos genéticos. Inclusive, tem uma ação aqui de apoio à apicultura, né, ações de preservação de polinizadores, o que é muito bom para também a gente ter ações que contrabalancem também, né, porque há uma visão, como vocês sabem, de que essa atividade é prejudicial aos polinizadores, então é importante que a gente tenha ações nesse sentido também. Essa aqui é a missão principal da nossa área, foi trazida pelo decreto 86765, que é propor a política para o uso da aviação agrícola, coordenando e também fiscalizando essas atividades. Dentro dessas atribuições, então, em 69, eu fazia uma visão aqui dos normativos mais importantes no âmbito do Ministério da Agricultura relacionados à aviação agrícola. Então, esse decreto aqui ele foi pioneiro, né, trouxe aquela missão para o Ministério e foi muito importante para o setor, para o seu desenvolvimento. Foi regulamentado em 81, criando, então, instrumentos e criando especialmente o CAVAG, né, que todos vocês conhecem, um treinamento que é fundamental para os pilotos agrícolas, além do treinamento dos agrônomos e dos técnicos agrícolas. Em 89, foi promulgada essa lei dos agrotóxicos, né, regulamentada em 2002, e ela trouxe algumas discussões sobre a quem caberia, então, fiscalizar a aviação agrícola e o uso dos agrotóxicos, isso porque ela trouxe, no texto dela, ela trouxe a competência para fiscalizar o uso de agrotóxicos aos estados e Distrito Federal, não especificando se trataria, onde se incluiria a aviação agrícola nesse uso. Durante muito tempo houve alguma discussão sobre de quem seria a competência, se o Ministério deveria rever a legislação. Essa discussão foi pacificada. Hoje, para todos os organismos de fiscalização, está claro até onde vai a atribuição de um órgão e até onde é a atribuição do outro, em que pese que a gente recebe comentários e até críticas sobre o excesso de fiscalização que o setor sofre. Alguns classificam como uma duplicidade de fiscalização, quando, na realidade, na prática, não se observa isso. As empresas elas recebem visitas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, do IBAMA, além da FEPAM,
2 órgãos ambientais, cada um fiscalizando dentro da sua área de competência. Além disso, tem a fiscalização do mapa, que trata da aviação agrícola. E tem também a Secretaria da Agricultura, né, que trata do uso de agrotóxicos. Então, apesar da gente entender a dificuldade que isso traz e o tempo que se perde para atender, né, essa fiscalização a gente considera importante. Cada órgão dentro da sua área está trabalhando. E o importante é que eles usam os nossos instrumentos de fiscalização. Os relatórios operacionais são importantes para eles, né? E a IN2 também é bastante utilizada, foi internalizada em algumas legislações estaduais, inclusive. No ano passado, inclusive, esse aqui uma instrução normativa que regulamentou um vácuo legal que existia, que trata dos equipamentos que são aprovados pelo MAPA para utilização nessa atividade. Então, ela preencheu uma necessidade que existia e veio trazer um pouco mais de regularidade legal para o setor. A gente tem algumas ações que devem ser feitas ainda, por exemplo, uma que é bem premente diz respeito à utilização dos drones para aplicações aéreas. Isso já está se tornando uma realidade e a regulamentação que existe hoje é a da ANAC, né, que foi recentemente publicada, mas ainda não existe uma legislação específica, como as nossas do MAPA, aqui, o decreto-lei e o decreto, que tratem especificamente desse tipo de aplicação. É um ponto que tem que ser evoluído. Vou falar aqui de algumas características da nossa fiscalização. O registro, como vocês sabem, no Ministério ele é obrigatório para todos os operadores que tenham aeronaves e façam aplicações. Todos os técnicos envolvidos, como eu disse, têm que ser capacitados obrigatoriamente. A IN2 de 2008 trouxe essa obrigatoriedade da existência de um pátio de descontaminação próprio ou arrendado para que seja autorizada a realização dessas aplicações. Esses documentos aqui são muito importantes para a fiscalização, inclusive dos outros órgãos, como eu mencionei, porque eles trazem a rastreabilidade de todas as atividades. E esse documento relatório mensal, ele traz uma visão, um resumo de todas as operações e as áreas trabalhadas e culturas trabalhadas. Eu vou trazer um pouco dessa informação um pouco mais adiante. Todos os agrotóxicos utilizados, eles têm que ser registrados no mapa e têm que ter a prescrição para utilização como aplicação aérea, tem que estar registrado. Em que pese que esse ano foi publicada uma IN do pessoal do registro de agrotóxicos, IN 16 de 2017, onde traz uma flexibilização para rótulos e bulas de agrotóxicos, e essa informação da aplicação aérea também foi incluída como passível de ser flexibilizada e foi dado aos fabricantes um prazo de 120 dias, essa IN saiu em maio, acredito que até o final do mês que vem, em setembro, as empresas têm esse prazo para se regulamentarem, ou para se regularizarem. Claro, o receituário agronômico tem que estar presente, né, tem que estar citado o número do receituário nesses documentos. Esse é um outro ponto que ainda carece de maior discussão, é um instrumento que foi criado pelo CREA, tem algumas dificuldades, né, na operacionalização em casos específicos. Por exemplo, a gente ouve comentários no Mato Grosso, onde os produtores se organizam e compram em grandes quantidades, e esse receituário ele não pode ser partido ou né, dividido, então fracionado. Então, esse é um ponto que ainda carece de maior discussão. E até onde eu sei, dentro do CREA e o sistema CONF, ele está sendo discutido. O documento autorização para operar fora do Estado, em que pese o mapa ser uma instância federal e o registro ser federal, ainda é exigido essa situação onde a empresa possui registro em Estado e ela pretende operar em outro, ainda é necessário que seja encaminhada toda a documentação e os relatórios para o Estado onde ela pretende atuar. Quem
efetivamente põe a mão na massa, ou seja, fiscaliza em campo, em loco, são as superintendências federais da agricultura. Aqui a gente está representado pelo colega Ricardo Furtado, da Superintendência do Rio Grande do Sul, e trabalhamos por amostragem, em que pese que eu acho que aqui no Rio Grande do Sul todas as empresas são fiscalizadas, ao menos uma vez por ano. Todos os fiscais que atuam no Ministério da Agricultura, eles também passam por uma capacitação obrigatória, né, o curso de coordenador, e anualmente nós incluímos esse treinamento dentro do nosso plano de capacitação. São lavrados termos de fiscalização e autos de infração, quando for o caso, e uma atualização é que hoje o Ministério da Agricultura e a maioria dos ministérios na Esplanada utilizam um sistema eletrônico chamado SEI, Sistema Eletrônico de Informação, não se usa mais papel. Isso facilitou bastante o trâmite dos documentos, né? Onde o trâmite em primeira instância, seja o recurso, a defesa a esse auto de infração, eles são realizados dentro do âmbito da superintendência. Havendo um recurso ou uma defesa, vai ser avaliado em uma segunda instância e que é feita em Brasília, e a assinatura é do nosso secretário. Além disso, como existe essa fiscalização realizada por vários órgãos, cada um dentro da sua área de atuação, incluindo a ANAC, a gente procura facilitar o intercâmbio de informações técnicas com vistas a facilitar essa fiscalização e economia de recursos, né, de pessoal e também de recursos financeiros. Com relação a denúncias, nós temos aqui um telefone do MAPA, que é da ouvidoria. A gente sempre orienta que ou procure diretamente a superintendência, e nós buscamos dar celeridade nessa averiguação sempre que a gente recebe uma denúncia, ou também pode ser feito via esse telefone, como eu mencionei. Recentemente, né, houve o PPA, é o Plano Plurianual, né, de Ações do Governo, e nós incluímos, então, 4 iniciativas relacionadas à nossa área, de mecanização e aviação agrícola. Um dos pontos que a gente considerou importante foi a necessidade de ampliar o número de fiscalizações, uma vez que a atividade vem crescendo também no Brasil, o número de operadores, né. Pelo nosso sistema, importante registrar isso, constam 599 operadores, entre empresas e produtores proprietários, nessa distribuição nos estados. Importante ressaltar que o registro no MAPA ele é gratuito, claro, mas ele não tem validade, não tem mais prazo de validade. Então ele tem uma validade indefinida. Então dentro desse número pode ter alguns operadores que já saíram do mercado e ainda estão constando. A gente já fala isso há algum tempo, mas esse ano é verdade, o sistema CIP eletrônico vai substituir esse CIP mais antigo, que envolve envio de relatórios em papel físico, né? E a ideia é que seja possível fazer tudo via online, desde o registro até o envio das informações que vocês têm que encaminhar mensalmente para a gente. Vai facilitar para todos os atores, né? Desde a fiscalização, inclusive o intercâmbio de informações com outros órgãos reguladores, que vai ser muito importante. Também, buscando dentro daquele sistema, a gente tem essas informações e que corroboram o que é divulgado por aí, da importância da aviação agrícola dentro das pulverizações realizadas no Brasil, considerando aí aqui, em 2014, por exemplo, aqui tem 15 milhões de hectares, um pouquinho mais de 15, aqui a gente está só na metade do ano. Nesse ano aqui foi um ano que teve uma área trabalhada um pouquinho maior. Isso aqui corresponde de 20% a 25% da área trabalhada, considerando as variações anuais, ou seja, é o que a gente divulga sempre, a importância desse setor para a agropecuária, responsável por 20% a 25% das áreas trabalhadas. E os outros 80%, as pulverizações terrestres, a gente também sempre tenta alertar, conscientizar os promotores, os outros órgãos reguladores da importância de se melhorar os mecanismos de fiscalização, dar instrumentos para os órgãos fiscais poderem atuar de maneira mais consistente e eficiente. Aqui um mapa
onde é mostrado as fiscalizações que foram realizadas em 2017, né? Ao menos uma ação fiscal foi realizada em cada um desses estados, e que são os mais representativos em termos de números de operadores, né? Aqui no Piauí, apesar de ter algum trabalho de aviação agrícola, nós estamos sem fiscal lá. Isso aqui é um problema, a gente tem que substituir. O fiscal se aposentou. Essa é uma das nossas realidades que a gente enfrenta. A rotatividade, você dá treinamento para um colega, eventualmente ele é transferido para uma outra área, e você tem que treinar um novo colega. Nesse caso do Piauí foi por aposentadoria. A gente também procura atuar de maneira muito célere, muito rápida, quando a gente recebe denúncias, seja por qualquer meio, via ouvidoria, via superintendência ou outros órgãos de fiscalização. Então, em 2017, até o momento, nós tivemos denúncias nesses estados que estão pintados aí de amarelo. E, enfim, é um trabalho que tem que ser realmente feito dessa maneira, porque, por exemplo, no caso de uma deriva, né, que é a maior parte dessas denúncias, você tem que estar presente para ver os sintomas, ou vamos dizer assim, nas plantas, né, de fitotoxicidade, enfim, fazer as averiguações o mais rápido possível para que não se perca esses indícios. Aqui, esse slide ele trata de um movimento que vem tomando corpo no Brasil. Inicialmente, começou aqui no Rio Grande do Sul, existe um fórum de combate aos impactos dos agrotóxicos, ele é coordenado pelo Ministério Público Estadual, que está atuando de maneira bem intensiva. Aqui no Rio Grande do Sul já foram feitas mais de uma fiscalização integrada, envolvendo, então, ANAC, Polícia Civil, Polícia Federal, IBAMA, FEPAM, ou seja, vários órgãos relacionados a essa atividade do uso de agrotóxicos, né? Posteriormente, esse fórum ele tem influenciado, então, no sentido de que outras ações semelhantes aconteçam em outros estados. O SINDAG, inclusive, relatou aqui, na sua apresentação, que acompanhou a última reunião do Ministério Público no Mato Grosso, e a gente também orienta os nossos colegas que também sejam sempre presentes nessas discussões, de forma a equilibrar as informações que chegam aos promotores, que na maioria das vezes são demandados por órgãos ou entidades ambientalistas ou movimentos sociais. Então é importante que eles recebam o subsídio de informações técnicas, né, que os nossos colegas dispõem, e o SINDAG também está trabalhando com esse intuito. Um outro ponto que nós fizemos questão de incluir no PPA 2016-19, ele partiu inclusive de demandas do setor. Eu assumi essa área lá no Ministério em 2012, na primeira vez, no primeiro congresso que eu vim do SINDAG em 2013, em Cuiabá, foi o primeiro comentário após a palestra que eu recebi. E as pulverizações terrestres. Eles não sofrem essa fiscalização, não tem esse número de normas que nós temos que seguir. E, inclusive, eu localizei, na época, um processo físico relacionado que foi originado lá no Ministério. E, desde então, a gente vem trabalhando, em especial junto a esses ministérios públicos, orientando eles de que a aviação agrícola, sim, possui uma importância na aplicação de agrotóxicos, 20%, 25%, como a gente mencionou, mas os outros 80% carenciam de uma maior atenção. E, nesse sentido, regularmente a gente vem participando de reuniões. O Dr. Ricardo, aqui mesmo ontem, se ausentou do Congresso para ir participar da reunião que ocorria paralelamente lá em Porto Alegre. E justamente como eu mencionei, é importante a gente estar sempre presente para poder responder tecnicamente todas as demandas que os promotores recebem. Por que isso? Porque, como vocês sabem, os equipamentos terrestres também têm potencial para causar deriva, desde que não sejam observados os critérios técnicos que são recomendados.
Então, outro ponto que nós vimos trabalhando, é discutir com todos os setores relacionados, com o Ministério Público, inclusive, possibilidades de melhorias nesses mecanismos legais e técnicos. Isso aqui foi algumas sugestões que nós encaminhamos, né, para o Ministério Público, que podem ser feitas, podem ser incluídas nas legislações estaduais de agrotóxicos. Por que nas estaduais? Porque, segundo a lei de agrotóxicos, lá atrás, como eu mencionei, o órgão responsável pela fiscalização do uso de agrotóxicos nos estados são as secretarias de agricultura ou os órgãos de defesa sanitária vegetal estaduais. Alguns pontos que eles deveriam constar dessas legislações é a inclusão de distâncias, como foi mencionado aqui, né, a legislação de Goiás, né, doutor Araújo, incluiu e ampliou essas distâncias, né, sem uma discussão prévia, inclusive. Aumentou a distância de aplicações aéreas para 2.000 metros. Mas a gente considera que a existência desse tipo de precaução é muito importante. Em especial, como vocês acompanham, a questão da apicultura, né, a preservação dos polinizadores, áreas de vegetação nativa. A questão da distância de plantios orgânicos é uma discussão que também vem acontecendo, né? Então, a gente considera importante que haja uma gestão desses ministérios públicos junto às assembleias estaduais para que se discutam possibilidades de inclusão de um ou todos, de preferência, esses mecanismos sugeridos. O acompanhamento técnico por um profissional que tenha passado por uma capacitação eu acho que o bom senso exige isso, né? Enquanto na aviação agrícola você tem os 3 profissionais envolvidos com um curso específico, e que quem já participou desse treinamento sabe como é importante, na parte de pulverizações terrestres, muitas vezes o operador é o mesmo tratorista e às vezes não tem nem o nível primário. Então esse é um ponto importantíssimo, e na maioria dos países chamados desenvolvidos já existe essa obrigatoriedade, inclusive com a necessidade de renovação periódica desse treinamento. Então, é necessário definir a carga horária, o que vai ser o conteúdo, vai ser dado a esses profissionais, mas a legislação de aviação agrícola serve como um bom início para essa discussão. Nesse caso, como eu mencionei antes, a melhoria na fiscalização da emissão dos receituários agronômicos, né, e a necessidade de ampliar a responsabilidade dos agrônomos que atuam, de forma a eles terem mais flexibilidade, como eu disse, na questão de poder dividir um receituário agronômico, ou mesmo recomendar doses ou dosagens diferentes do que está na bula do receituário, né, de acordo com o que ele observa em campo. Hoje ele não pode fazer isso. Então esse é um ponto que vem também sendo incluído na pauta de discussões, em especial com o CREA. A gente considera importante que, a exemplo do que é feito com as aeronaves agrícolas, que se faça o registro, pode ser em nível estadual ou mesmo federal, por que não, de equipamentos pulverizadores autopropelidos ou os de maior potencial poluidor inicialmente. A inspeção regular desses pulverizadores também já é uma obrigatoriedade na Europa. Na Europa eles têm essa legislação desde 2009, e também é uma inspeção periódica, dependendo do país existe a possibilidade dessa periodicidade ser de 2 a 5 anos. Pode-se excluir também alguns equipamentos. Na realidade deles, europeia, os pulverizadores costais, de maneira geral, não são incluídos nessa inspeção regular. Mas por que é importante isso? Todos os fatores que são observados, mangueiras, manômetros, bicos, têm a função de permitir uma aplicação segura, sem riscos de contaminação nem ao operador, nem ao meio ambiente. Então, essa é uma proposta que a gente considera também bem plausível. Existem iniciativas no Brasil, iniciativas privadas, né, na parte delas, o IAC, Singenta, alguns fabricantes têm iniciativas nesse sentido. A gente propõe que isso seja ampliado e que se torne obrigatório essa inspeção dos pulverizadores. Um outro ponto muito importante diz respeito aos pátios de descontaminação, que para a aviação agrícola, vocês sabem, que é obrigatória. A IN2 de 2008 trouxe essa obrigatoriedade, que passou a valer a partir de 2010. E hoje todo o setor já entendeu a importância desse tipo de área específica para se fazer a limpeza dos equipamentos.
quando você anda pelo interior aí. Aqui do Rio Grande do Sul a gente vê os autopropelidos sendo lavados nos postos de gasolina. Eu mesmo já vi vários. No Mato Grosso a realidade é um pouco pior. É lavado no riacho, com água mesmo, corrente, você circula. E a gente imagina nos outros estados como é que é essa situação. Então, é um ponto que carece de mais discussão, porque não tem sentido você pedir um pátio para um pulverizador costal, mas que tem que haver uma discussão em torno desse modelo de limpeza dos equipamentos usados em pulverizações terrestres, né? A gente considera isso primordial. E o último ponto é o mais importante, está na base de tudo, é a necessidade de capacitação para todos os aplicadores profissionais. Europa, Estados Unidos, Austrália, vários outros países possuem, então, essa exigência de que todos os usuários profissionais de agrotóxicos tenham uma capacitação periódica e tenham um documento comprovatório disso. Falar um pouco sobre a nossa comissão especial para assuntos de aviação agrícola. Ela foi criada dentro do decreto de 81 e recentemente nós retomamos ela em 2015 com essa composição, o secretário da nossa secretaria, né? Esses termos aqui estão defasados já porque já mudou as siglas, mas esse é o texto da portaria 190 de 2015. O importante dos trabalhos dessa comissão é que traz para a mesma mesa quase todos os órgãos reguladores envolvidos. E também permite que sejam convidados outros representantes e a formação de grupos de trabalho. Dentro dessa comissão, nós já discutimos alguns pontos importantes, trazidos seja pelo setor, pelo SINDAG, ou mesmo pelos órgãos que trabalham dentro da comissão. A questão, como eu mencionei, dos conflitos de competências na fiscalização, para que não haja sobreposição ou duplicidade de fiscalização. A questão da utilização de aviões agrícolas para combate a vetores, especial o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. Esse é um trabalho ainda em andamento, e o SINDAG vem atuando muito firmemente nesse setor. O doutor Araújo também colabora diretamente nessa linha de trabalho. Essa nota de repúdio diz respeito a um incidente ocorrido. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, como eu mencionei, tem o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos, e eles têm por tradição publicar no site deles notas de repúdio ou até de apoio. E na ocasião em que a gente vinha trabalhando junto ao Ministério da Saúde para que fosse permitida a utilização de aviação no combate a mosquitos, o Ministério Público publicou no site uma nota de repúdio a esse tipo de ação, e colocava no final do site os apoiadores, os membros desse comitê, onde colocou o mapa como um dos apoiadores. A gente faz parte desse fórum e não pretende deixar de participar, justamente como eu mencionei, para estar sempre trazendo subsídios. E está contrabalançando as opiniões, muitas vezes ideológicas, que são colocadas pelos promotores. Nesse caso, nós encaminhamos uma correspondência ao fórum. Ontem foi confirmado o recebimento e pedimos que fosse colocado em ata que o mapa apoia o combate aéreo a vetores. Recentemente, também o setor foi surpreendido com uma intenção, assim, vamos dizer, de se instalarem rastreadores em aeronaves agrícolas. Uma iniciativa que também partiu dentro desse fórum aqui, e foi se espalhando, chegou a Brasília, na ANAC, foi criado um grupo de trabalho dentro da ANAC. A gente espera que não prospere essa iniciativa, porque não tem muito sentido dentro do que se objetiva com essa obrigatoriedade, com essa exigência. Se objetiva a segurança operacional do meio ambiente nas aplicações. A gente entende, o mapa entende oficialmente que os rastreadores eles não são muito mais eficientes do que os DGPS que vocês já utilizam e que permitem a rastreabilidade dos serviços prestados, com muito mais informações, inclusive, do que um simples pontinho numa tela, que, além de tudo, vai caso implementado, vai exigir uma grande soma de recursos humanos e financeiros para a implementação. Então, esse é um ponto que a gente espera que não prospere e vem sendo discutido dentro da comissão. Um outro ponto aqui, como eu mencionei, é a questão dos drones, que já são uma realidade, e em breve a gente vai estar
discutindo isso dentro da comissão e deve sair algum documento nessa linha. As limitações do sistema de bula de agrotóxico e receituário agronômico foi um outro ponto que nós discutimos na última reunião. Nós convidamos os representantes dentro do MAPA e estava presente IBAMA e Anvisa, que também tem relação com o tema, e que vem gerando um bom resultado. Como eu mencionei recentemente, a IN16 do MAPA desse ano trouxe uma flexibilização nas bulas e a Anvisa também publicou recentemente uma IN deles, que também trata do mesmo tema. Um outro encaminhamento importante dessas discussões, o Ministério da Agricultura encaminhou recentemente uma minuta de IN para a regulamentação da mistura de tanque, que é uma realidade, né, na prática é utilizada, mas existe uma discussão muito grande sobre se é permitido ou se não é permitido. O Ministério da Agricultura, então, elaborou essa IN, o setor de registro de agrotóxicos, bem claro, para a IBAMA e a Anvisa, que isso deve circular internamente pelas jurídicas deles, mas é um bom sinal de que o tema está andando e o setor precisa dessa norma. Nós colocamos aqui, então, dentro do nosso PPA, a necessidade de promoção de cooperação com universidades, instituições de pesquisa, e a gente pode citar, por exemplo, um dos trabalhos, que é a participação do MAPA no grupo da Embrapa, instrumentação, um projeto apoiado pelo SINDAG também, que é o Redagro. O coordenador, o Dr. Paulo Cruvinel, está presente aqui, e existe a intenção de se prorrogar mais tempo os trabalhos que têm gerado já vários resultados, não é isso, doutor Cruvinel? Resultados importantes, como o doutor Silvio Crestana apresentou anteontem aqui, alguns dos resultados. Em termos de parcerias institucionais, nós temos uma proposta de acordo com a ANAC, acordo de cooperação técnica que visa facilitar o intercâmbio de informações. É interessante para os dois órgãos, já circulou nos dois órgãos. O último passo ele foi encaminhado agora por mim para assinatura, na semana passada. Eu espero que tenha sido tramitado já, vou poder acompanhar isso melhor amanhã. Como eu mencionei, nós temos parcerias com o SINDAG, Embrapa, Universidade Federal de Santa Maria, nós apoiamos ações de agricultura de precisão, em especial com essa instituição, entre outras ações. A gente busca, como eu já mencionei, capacitação constante dos nossos técnicos nas DIPDAGs, que é o nome do nosso órgão aqui na Superintendência, Divisão de Política e Desenvolvimento Agropecuário. Essa é uma novidade, já existe então disponível e foi um motivo de bastante discussão interna e mesmo entre todas as instituições de ensino voltadas para a aviação agrícola, a possibilidade de se realizar o treinamento para coordenador e para executor nesse tipo de modalidade, ensino à distância. Existe já uma instituição que já disponibiliza parte do treinamento à distância e a gente vê vantagens nisso, tanto para o técnico que está participando, existe a parte presencial obrigatória, é claro, então a gente tem visto isso com bons olhos, esperamos que essa iniciativa se multiplique. As dificuldades de sempre, falta de recurso, em especial esse ano, e de pessoal também é uma constante. Em termos de perspectivas para o ano, como eu mencionei, existe essa minuta para a IN. A perspectiva para o ano ainda que haja uma conclusão. Eu já venho falando que o nosso CIP, que é o Sistema de Cadastro de Estabelecimentos do MAPA, cadastro de produtos também do Ministério da Agricultura, ele é utilizado para outras áreas, mas que o nosso módulo de aviação agrícola saia esse ano. Eu tive reunião semana passada com o setor de informática, o atraso é em função de sempre falta de pessoal e de recursos, mas considerando que eles têm interesse em que se conclua logo esse trabalho, até para eles poderem divulgar em termos de produtos deles, foi-me prometido que até o final desse ano teríamos um novo sistema e que vai acarretar o recadastramento dos operadores, né? A gente vai dar um prazo para isso, mas que vão trazer informações mais confiáveis em termos de números, tanto de área trabalhada, inclusive, vai facilitar para todos os envolvidos. Na Expo Inter aqui a gente provocou uma reunião com os fabricantes de máquinas para iniciar
ou retomar uma prerrogativa do Ministério da Agricultura que trata da certificação de equipamentos de pulverização. Então, ainda estamos em fase inicial de discussão, vamos definir qual vai ser o escopo dessa fase, fase 1, vamos dizer assim, para certificação e para terrestres isso, né? Estou falando. Mas que também vai ter, com certeza, um efeito, porque os equipamentos, por exemplo, os bicos, as barras, eles compartilham equipamentos semelhantes, né? Então, vai ser uma evolução. O Ministério, desde 1965, possui, né, doutor Cristofoletti, lá na Fazenda Ipanema, eram feitos ensaios com tratores e outros equipamentos agrícolas, não é isso? Na época do Fernando Collor, ele extinguiu as atividades e, desde então, não houve mais esse trabalho no Brasil. Existem, por exemplo, iniciativas nos Estados Unidos. Lá existe um processo de certificação de tratores para vários itens, segue as normas ISO. E o sistema europeu é um pouco diferente. No sistema europeu, os ministérios da Agricultura, eles têm o papel de receber as declarações dos fabricantes, dizendo quais as normas e os equipamentos deles atendem. Claro que esse escopo de quais normas deverão ser atendidas, o Ministério vai definir em norma, né? E, enfim, está em fase inicial, mas é um bom início. Isso aqui para informar vocês que dia 27 do mês que vem, aqui em Porto Alegre, vai haver uma audiência pública, onde vão ser discutidos as pulverizações terrestres, e a gente vai reiterar mais uma vez a posição do mapa. Mudou? 27/9, em setembro, é a audiência pública. Dia 30 é a reunião que vai ser na Expo Inter, com os fabricantes, a BNT, inclusive. Nesse caso aqui, a gente vai tratar de um tema específico na Expo Inter, que é o início, a retomada do processo de certificação de equipamentos, com o intuito de segurança ambiental, operacional e do trabalhador, inclusive. Nessa audiência pública, a gente vai retomar, junto ao Ministério Público e aos parlamentares que lá tiverem, aquelas propostas que nós colocamos de capacitação obrigatória. A gente vai trazer especialistas que trabalharam na elaboração dessas propostas. A Andef deve estar presente, ou Sindiveg. Com relação às inspeções regulares de pulverizadores, a gente convidou o doutor Gandolfo, Marco Antônio Gandolfo. Eu não sei se ele vai conseguir, mas ele vai indicar alguém. Esse é um outro ponto que, como eu mencionei, drones, a gente tem que trabalhar numa normatização e a gente já está se articulando para começar as discussões. Isso aqui é só um informativo que no site que nós temos no Ministério, site do Ministério da Agricultura, a gente iniciou agora um processo de incluir textos relacionados, né? Nesse caso, o SINDAG colaborou com a gente, encaminhando esse texto Mitos no Controle Aéreo, faltando um O aqui, de vetores. Está disponível lá e a gente, enquanto Ministério, tem esse papel também de divulgar informações técnicas, visando desmistificar algumas realidades que são colocadas para a população. Então, basicamente, era o que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que a gente deve ter tempo para alguma pergunta, se alguém tiver. O senhor estava falando a respeito dos tratores, né? E o pequeno agricultor que tem um uniporte, que tem um autopropelido, por exemplo, ele vai ter que se submeter também a tudo isso, naquelas normas que o senhor citou? A proposta do Ministério da Agricultura é que esses mecanismos de obrigatoriedade de capacitação, de inspeção, sejam incluídas nas legislações estaduais. Por que nas legislações estaduais? Porque são os órgãos estaduais que fiscalizam o uso terrestre de agrotóxicos. Então, isso vai depender do que for trabalhado com os parlamentares nas revisões dessas leis, né? Assim como na legislação mais atual de Goiás, que incluiu essas distâncias, assim como num decreto de 2009 no Mato Grosso, que incluiu a obrigatoriedade de pátios, inclusive pátios de descontaminação para terrestres,
Isso vai depender, caso a caso, o que vai ser exigido dos terrestres, né? A respeito do receituário agronômico, hoje existe uma exigência que o receituário esteja direcionado só no caso da aplicação aérea. Se for fazer a aplicação aérea, juntamente com os documentos que se junta ao relatório, esse receituário tem que estar exclusivamente para a aplicação aérea. O problema é que é muito dinâmico. Eu vejo, até porque eu sou produtor, sou engenheiro agrônomo também, então eu vivo isso, né? Quando eu compro um produto, muitas vezes muitos produtores compram esse produto com a intenção de aplicar ou terrestre ou aéreo, que a tomada de decisão pode se vir depois. Qual o prejuízo para o meio ambiente ou para a atividade que tem não ter uma flexibilidade no receituário, dizer se for aplicar aéreo, nessas condições, se for aplicar terrestre, nestas? Não estou entendendo o modo de vista. Qual o prejuízo traria fazer alguma coisa mais flexível e mais objetiva, assim? Bom, essa discussão do receituário, das bulas, ela é mais no âmbito do CREA, né? E como a Secretaria trabalha com esse documento, é verdade. O que eu posso falar é que vem sendo discutido esse tema. Como eu mencionei, a IN 16 desse ano do mapa, ela trouxe uma flexibilização para as bulas, e como você sabe, um agrônomo só pode copiar o que está na bula. Ele não pode alterar nada. Pelo que me foi passado, então, e a gente espera que isso aconteça, que haja uma flexibilização, sim, com relação ao uso terrestre ou aéreo. E eu sei que a Anvisa também atua nesse sentido, como eu mencionei no normativo publicado recentemente, onde eles colocam alguns recomendações de aplicação, no caso de ser aplicação aérea, que se observam determinados parâmetros de vento e, enfim, então, estamos avançando nesse setor, mas é... Obrigado. A questão de apenas fazer um comentário, quando se fala de legislação, de aproximação de fontes de água, né? A aproximação de pulverizações em termos de águas e de rios e lagos, tem na Inglaterra uma legislação específica que eles classificam as operações em função do tipo de bico que é usado e gerado. Então, normalmente, não se pode chegar a 5 metros de uma aplicação terrestre. Mas, dependendo do tipo de bico, se ele foi testado em condições específicas, ele recebe umas estrelas. E pode chegar até 1 metro se for um bico específico numa determinada aplicação. Então, isso faz parte de uma legislação e isso é publicado desde que o fabricante teste isso e aprove nessa situação. Então, fica muito mais restrito isso aí do que simplesmente 500 metros de uma cultura. Para a aviação agrícola é uma coisa meio se vento tiver, quer dizer, tantas alternativas, né? Na terrestre é um pouco mais fácil, porque não tem a distância que tem a aplicação aérea. Mas essas indicações são muito específicas que a gente deve incluir nessa discussão, porque chama a atenção da necessidade de estudar bem o bico de pulverização que estou usando, principalmente nas máquinas terrestres, que é hoje uma parafernália, você sabe como é que é, né? Obrigado. Dr. Sofoletti, com relação a esse ponto, realmente a gente recebe opiniões sobre a necessidade de revisão dessas distâncias, da IN2, por exemplo, inclusive de se retirar essas distâncias e se deixar aqueles critérios técnicos de parâmetros atmosféricos, por exemplo, de vento, umidade, né? É controverso isso, porque... no meu ponto de vista, facilita muito mais a fiscalização, analisar posteriormente qualquer problema que tenha ocorrido, se tiver um parâmetro mais concreto. Até aonde foi aplicado tal distância. Se você tira essa obrigatoriedade, eu entendo perfeitamente. O senhor tem toda a razão. No mundo ideal, seria o técnico que definiria, o vento está ok, a temperatura, a umidade, vamos utilizar um tal bico, pode aplicar até o limite da faixa do alvo aqui.
Na prática, posteriormente, isso poderia dar um trabalho, caso haja um acidente, para a fiscalização verificar isso. Então, é mais pragmático, e é a minha opinião também. Mas eu tenho a impressão que, em breve, esse tema distâncias deve entrar na nossa pauta de discussão aí. Estou com essa impressão de que, em breve, vamos ser demandados. Uma demanda que já existe é com relação à cultura da banana. Né? Lá em São Paulo, é muito importante isso. E as plantações de banana têm os regos, né, os drenos, e esse é um problema sério que, inclusive, levou à publicação de uma IN específica, a IN 7, depois a 42, que trata especificamente da banana. Esse tema nos foi levantado novamente, recentemente. Recebi uma ligação anteontem, lá do gabinete do nosso ministro, que ele gostaria de saber uma opinião, uma posição técnica sobre esse tema. Existe um processo questionando essas distâncias, especificamente para a banana. Então, o senhor tem toda a razão. O ideal seria a gente utilizar critérios mais técnicos e não somente distâncias, porque numa situação ideal você não precisa 500 metros de distância, você pode usar muito menos, mas conforme o vento exatamente. Então, é um parâmetro mínimo, distância mínima, então... De uma empresa aplicadora. Nós estávamos discutindo isso com o Garcia, de que essa possibilidade de variação, quem é que vai ser responsável por essa variação? As empresas de aviação agrícola, elas são uma empresa de prestação de serviço e ela tem que assumir a responsabilidade dos danos que pode causar. Essa é normal. Tá? Então, se uma empresa assume uma possibilidade de reduzir essa distância, ela está assumindo essa responsabilidade jurídica e penal. Certo? Mas aí dá a necessidade das empresas também terem pessoas capacitadas a tomar essa decisão. Se toma uma decisão de 50 ou 100 metros, vai ter um vento contrário, não, eu respeitei a distância, mas deu deriva. E aconteceu várias vezes isso. Então você não pode multar porque fez a operação dentro do limite, pela lei. Mas não se pensou na possibilidade de um vento mais excessivo e de jogar o produto lá longe. Tá? Então, essas coisas que tem que chamar a responsabilidade de quem está para esse serviço. E aí é a questão do engenheiro agrônomo, que tem que assumir essa responsabilidade penal e jurídica, inclusive. Talvez ajude minha opinião aqui quanto à fiscalização, saber a distância que foi aplicada, né? Eu acho que não custa nada um itenzinho a mais no relatório, discriminando ou descrevendo a distância em cada setor, né? Se foi até o limite, se ficou 500 metros, ficou 200 metros, que é uma maneira de identificar nos limites laterais da área, né? No relatório. Porque hoje pelo menos na região que a gente trabalha, na cana, já tem um técnico, além do nosso técnico agrícola, ainda já tem o técnico da usina, que acompanha o voo passo a passo. Ele que, na realidade, ele determina para nós até onde a gente pode ir com segurança. Então, a responsabilidade, mesmo que aconteça o que for, a responsabilidade civil é nossa. Nós somos responsáveis pelo produto e pela deriva do avião. Então, eu acho essa que ele falou também interessante. Olha, eu cheguei até 50 metros, porque mesmo aí, mesmo uma ação judicial, olha, ele chegou a 50 metros, mas o vento, tem como a gente se defender, tem como a gente, sabe, escapar dessas distâncias que eles batem, enfim, ó, você voa 450 metros, pode pagar multa, está preso, entendeu? Eu concordo. Daí isso ressalta a importância também dos mapas de aplicação serem registrados e arquivados, né? Porque por meio dessa informação você tem essa rastreabilidade. Exatamente, o GPS já dizia, você voou menos 50 metros, o vento estava assim, estava assado. E lembrando, esses critérios de distâncias, eles foram baseados em artigos científicos, né, americanos, do Drift Task Force, alguma coisa como isso. E o que eu acho importante é que ressaltar também a importância desse trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo dentro do projeto Redagro, que é o desenvolvimento e obtenção de dados nacionais, né, em culturas importantes para a gente, que tem influência também nessa situação de deriva.
Me encaminharam, o Beto Textor me encaminhou, mas eu ainda não tive tempo de ver. Tá no WhatsApp aqui, eu vou ver. Eu vou dar uma olhadinha. Importante, é. 2008. Com relação às distâncias, né, o que ocorre é que a Instrução Normativa 02, ela já reprisou o que vinha de antes, né, então é mais antigo do que 2008. Mas com relação às distâncias, né, eu posso ter obedecido a distância, 250 metros, né, mas se houve a deriva a 1.000 metros, não elide a responsabilidade do aplicador. Só isso aí. Mais alguém? Sempre uma honra, doutor Cristofoletti. Imagina, sempre uma honra. O comentário que ele fez agora de respeitar a distância e dar deriva muito distante aconteceu várias vezes aqui no Brasil. E um fator que acontece, que, em alguns casos que eu acompanhei, foi uma evaporação muito forte e uma ascendência muito forte. O produto foi cair lá a 2 km de distância, 3 km de distância. Justamente num caso que eu tive a oportunidade de acompanhar, que choveu logo em seguida. O pessoal teve todos os registros. Então, costumamos dizer, a roseira do dono da casa da lavoura não morreu, né? Que seria o primeiro despertador. Mas se verificou na cultura que estava a 5, 6 quilômetros, que o produto era aquele, a própria empresa que fez o teste comprovou que era produto dela, e de todas aquelas possíveis situações que podiam ocorrer, a única coisa que sobrou como factível era que o volume foi muito alto de evaporação. Isso foi constatado pelos bicos que foi usado no avião, e aquela precipitação foi em cima daquele local que deu pelo menos alguma coisa que queimou um pouco do milho nascendo. Então essas coisas nós temos que saber. O que eu costumo dizer é o seguinte: o que é na pulverização que a gente deixa de obter no solo? A gente sabe que um bico de pulverização, né, faz gota dessas grandes pequenas, essas pequenas a gente não sabe da quantidade. Mas a gente sabendo a quantidade de volume que está perdendo por evaporação, nós temos a quantidade de princípio ativo que pode ser deslocado. Então essa é mais uma arma que a gente, uma ferramenta que a gente tem na aviação agrícola, de ter todas essas informações de um bico de pulverização, o que ele produz que é de benefício para a gente e o que pode também ser prejudicial. Nós temos um tamanho mediano que é o normal, mas o que tem dos extremos? Isso aqui nós temos essas informações dos exercícios feitos nos Estados Unidos, que dá todos os bicos que existem nos aviões, que dá todo esse histórico. Desde um avião que voa a 80 milhas por hora até que voa a 180 milhas. Você faz ideia de qual é o universo de informação tecnológica que a gente tem, que tem que começar a usar. O senhor sabe muito bem como é difícil averiguar essas situações onde ocorre deriva. É um verdadeiro trabalho de investigação, de detetive, doutor Ricardo, rotineiramente passa por trabalhos desse tipo. Envolve entrevistas com os vizinhos, com todas as empresas que atuam na região, identificar se efetivamente foi de uma aplicação aérea, né? Com relação aos bicos, o senhor tocou num ponto muito importante. Os produtos importados, eles têm todo esse trabalho de atendimento a normas, se tem todas as informações técnicas, especificações do espectro de gotas. Eu acho que o Brasil ainda carece de um pouco de trabalho nesse sentido, e eu espero que aquele nosso trabalho de certificação dos pulverizadores também produza como resultado alguma coisa nesse sentido, que a gente tenha mais informações técnicas sobre os equipamentos nacionais. Obrigado, doutor Pacheco. Cumprimento a todos, uma boa tarde. Quero inicialmente lhe cumprimentar pela seriedade do trabalho que vem desenvolvendo, juntamente com os demais componentes que atuam no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A visão que foi colocada aqui, ela traz muito essa característica da preocupação de algo que seja sistêmico. Isso é muito importante, porque as coisas elas vêm juntas, elas não vêm separado. E peço licença apenas para fazer um comentário com relação a essa preocupação e essa sinalização
com relação à legislação específica para o uso de drones. Eu acho isso muito importante. Entretanto, quero aqui dizer que entendo isso não como algo que venha a substituir, sem dúvida nenhuma, a parte da aviação agrícola como um todo. E eu acho que isso deve ficar muito caracterizado na legislação que virá a ser estabelecida, porque eu entendo isso como tecnologia complementar, por exemplo, regiões de bordadura e outras de menor escala, porque senão nós podemos correr um risco, né, de simplesmente colocar algo que possa induzir o mercado ou mesmo o setor produtivo de tal forma a dizer, bom, agora nós temos algo que substitui pura e simplesmente. E nós temos visto nos nossos experimentos que, na verdade, você tem isso como tecnologia que complementa determinadas situações, tendo em vista a própria questão, eles chamam de payload, quer dizer, a carga que ele carrega, né, e as condições mesmo de infraestrutura necessárias para que você possa desenvolver isso com segurança e dentro de padrões que possam, de fato, levar a um benefício do processo produtivo como um todo. Então, eu acho isso muito importante na hora que vai se discutir legislação ou recomendações, né, de tal forma que isso possa ser trazido como algo complementar ao processo e não como algo exclusivo que simplesmente substitui. Quer dizer, eu vejo que essa preocupação de visão sistêmica na linha dos chamados comboios agrícolas, né, máquinas cooperativas, quer dizer, nós estamos indo para um novo paradigma da mecanização, que é essa inter-relação de complementariedade de ações de máquinas que trabalham em conjunto, né? Então, talvez a gente já possa, a priori do que virá, trabalhar a legislação de tal forma que ela já possa trazer essa componente de sistemas cooperativos, né, para um processo de conjunto e não de substituição pura e simplesmente. Então, eu gostaria de fazer esse comentário com vênia de vossa parte e lhe cumprimentar pela apresentação. Sem dúvida, a gente tem muito respeito pelo trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas mais do que isso, eu acho que quando ele está sendo conduzido com esse grau de preocupação e de inteligência, isso realmente é muito diferencial e é disso que a gente precisa no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cruvinel. A recíproca, o senhor sabe que é verdadeira, né? O trabalho que o senhor conduz lá na Embrapa Instrumentação em São Carlos é fundamental e a aproximação com a aviação agrícola da pesquisa que lá é realizada só tem trazido benefícios e eu espero que continue nessa linha. A integração e complementariedade das máquinas, os protocolos de comunicação de máquinas, a gente discute bastante dentro da nossa coordenação, mas naquele ponto de agricultura de precisão, bastante também, né? Tem o colega Fabrício Juntoli que trata especificamente desse tema, inclusive com colegas lá da Embrapa, né? Então, eu acho que, se alguém mais tiver perguntas, agradeço de novo. Muito obrigado, hein?